Olá a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este espaço de partilha de conhecimento. Estivemos na semana passada a falar sobre a sustentabilidade das organizações de sociedade civil em duas componentes, que é a componente de capacidade organizacional e a componente de advocacia. E hoje nós vamos dar continuidade a esta nossa conversa. Vamos falar, portanto, das três dimensões, as dimensões de imagem pública. Vamos falar da dimensão de prestação de serviços e a dimensão de viabilidade financeira. E vamos, portanto, aqui inverter a ordem, começando por viabilidade financeira e depois vamos falar um pouco sobre a prestação de serviços e vamos olhar para a imagem pública das organizações da sociedade civil em Moçambique. Mas, neste caso, o que a gente vai fazer durante a nossa conversa, nós vamos analisar essas todas as dimensões. Vamos analisar, portanto, as categorias dentro destas dimensões e, ao mesmo tempo que nós fazemos isto, vou pedir-lhes que aí em casa vocês possam também analisar aquilo que é a saúde da vossa organização nestas três dimensões. Há duas dimensões que nós não vamos tocar, que é, portanto, a dimensão de infraestrutura sectorial e a dimensão do quadro jurídico, por entender que se tratam de dimensões que não têm muita, digamos, relação direta com aquilo que as organizações podem controlar e podem mudar, mas estes elementos que nós vamos falar, ou estas dimensões que vamos falar hoje, têm tudo a ver com a postura das organizações de sociedade civil e as organizações podem, querendo, se esforçando um bocadinho mais, mudar e melhorar, assim, a sua sustentabilidade a longo prazo. Então, meus caros amigos, nós, antes de entrarmos em detalhe nesta nossa conversa tão importante, tão pontual e tão atual, vamos àquilo que é a nossa tradição do espaço. Vocês já sabem como é que é. Na semana passada, eu tinha lhe sugerido a leitura deste livro aqui, o livro de Tim Ferriss, que, portanto, fala ou dá-nos várias ferramentas para os líderes. Aqui, neste livro, você pode aprender com diferentes líderes. Eu espero que tenham procurado pelo livro, lido e aprendido alguma coisa. Esta semana, eu vou, portanto, sugerir-lhes um outro livro que tem que ver com a construção da marca pessoal, Personal Branding, o livro do Arthur Bender. É um livro extremamente útil para todos aqueles que, portanto, procuram construir uma marca pessoal. Aliás, afinal, quem de nós aqui não está em busca de construção de uma marca pessoal? O conhecimento deste livro pode ser replicado para uso individual ou mesmo para a sua organização. Tu podes aprender muito com este livro sobre a questão de tu teres que construir uma marca sobre ti. Ótima leitura. Vamos então agora iniciar a nossa conversa sobre a sustentabilidade das organizações da sociedade civil, analisando as dimensões de viabilidade financeira, prestação de serviços e a dimensão de imagem pública. Na dimensão de viabilidade financeira, existem 6 indicadores e várias variáveis que são procuradas compreender quando se trata de entender a sustentabilidade das organizações da sociedade civil. E o primeiro indicador nesta componente é a diversificação. O que se pretende neste indicador é compreender se as organizações da sociedade civil elas têm uma fonte de financiamento diversificada, ou seja, se elas não são dependentes a uma única fonte de financiamento. E o segundo indicador é sobre o apoio local. O que se pretende compreender neste indicador é se as organizações da sociedade civil elas recebem apoio local, ou seja, se elas, ao nível local, têm linhas próprias de financiamento. Procura-se compreender, por exemplo, se o governo local concede algumas linhas de subvenção para as organizações da sociedade civil ou não, e procura-se compreender também se as organizações da sociedade civil são beneficiárias da responsabilidade social corporativa e se beneficia, procuram também entender que tipo de organizações da sociedade civil são beneficiárias recorrentes deste tipo de apoio. Okay? E neste mesmo nível, portanto, eles procuram também compreender se a organização recebe apoio voluntário, não monetário, por exemplo, da comunidade. E o terceiro indicador nesta dimensão de viabilidade financeira é o apoio estrangeiro. O que se pretende compreender aqui
é até que ponto as organizações da sociedade civil devem realmente depender, por exemplo, de doações externas ou de doadores externos. E depois procura-se também compreender como é que, por exemplo, a mudança de prioridades dos vários doadores ao nível do mundo influencia ou pode influenciar aquilo que é a agenda das organizações da sociedade civil de um determinado país. Bem, isto é um ponto em que nós todos temos que pensar, refletir seriamente. Olhando para o nosso contexto moçambicano, por exemplo, vamos observar as organizações da sociedade civil moçambicanas e vamos, portanto, fazer uma reflexão se elas têm sido, portanto, influenciadas por agendas dos doadores internacionais ou se elas guiam-se efetivamente pela sua visão genuína que originou-se por um problema concreto, portanto, de uma comunidade específica, ou se elas estão, portanto, à margem do vento, mudando sempre que o doador internacional muda de prioridades. Isto acontece no nosso contexto ou não? Se acontece, vamos aqui juntos pensar quais são os caminhos que podem ser utilizados para, portanto, reduzir esta dependência das organizações de sociedade civil à doação externa. A angariação de fundos é um outro indicador que é analisado nesta dimensão de viabilidade financeira. Procura-se perceber se a organização tem capacidade de angariar fundos de diferentes formas. Por exemplo, através da internet, através, por exemplo, do sistema de crowdfunding, e se a organização recebe contribuições dos seus membros e até que ponto estas contribuições são de tal forma suficientes para garantir a operação diária da associação ou da organização e verificam também até que ponto a comunidade, mais uma vez, apoia de diversas formas a própria organização. Ou seja, até que ponto a organização ela conseguiu convencer a comunidade onde ela está inserida para que esta comunidade, por sua vez, sinta-se movida pela missão, pela visão daquela organização e, desta forma, ajudá-la, apoiá-la com recursos que forem para a atuação, nesse caso, a operação normal desta mesma organização. O que se procura igualmente compreender é a geração de receita, ou seja, a capacidade que a organização tem de gerar receitas próprias, através, por exemplo, de provisão de serviços, venda de produtos ou mesmo aluguer de bens que ela própria tem. Então, até que ponto as organizações têm esta capacidade e procura-se compreender também como é que as organizações estão, portanto, preparadas, por exemplo, na componente de criação de empresas sociais. As empresas sociais, elas têm sido um modelo de sustentabilidade que tem sido, portanto, adotado um pouco pelo mundo afora e eles procuram compreender isto. Portanto, como é que as organizações da sociedade civil têm utilizado desta ferramenta para a criação, por exemplo, de empresas sociais que, por sua vez, sejam estas empresas fontes de geração de receitas para o funcionamento normal da mesma organização. E um último indicador dentro desta dimensão de viabilidade financeira é, portanto, os sistemas de gestão financeira estabelecidos dentro da organização. O que eles procuram compreender é se, por exemplo, a organização tem procedimentos financeiros rigorosos, bem estabelecidos, que demonstram todo um passo a passo de como é que o dinheiro dentro da organização é gerido para, portanto, reduzir os riscos, por exemplo, de desvio de fundos e promover desta forma, portanto, a transparência da organização junto da comunidade onde ela está inserida e daqueles que, portanto, doam um pouco do seu dinheiro, um pouco do seu recurso para o funcionamento da mesma organização. E aqui eu acho que é um ponto que nós temos que refletir de forma muito séria. Nós temos que ter dentro das nossas organizações sistemas de gestão financeira estabelecidos que, portanto, vão permitir um funcionamento correto das nossas organizações no dia a dia. Olha, se a tua organização tem um grande sucesso, por exemplo, na implementação de atividades, mas ela falha ou ela peca nessa componente de gestão financeira, o risco da sua organização desaparecer é maior. Portanto, preocupe-se em estabelecer um sistema de gestão financeira na tua organização e seja fiel a ela, ou seja, procure cumprir com aquilo que são as ordens emanadas desse sistema de forma rigorosa para que tu e a tua organização possam sobreviver por mais tempo e assim ajudar a desenvolver a comunidade
onde vocês estão, portanto, inseridos. Entrando agora numa outra dimensão de sustentabilidade, que é a dimensão de prestação de serviços, um dos primeiros indicadores que eles procuram compreender é o conjunto de bens e serviços gerados por uma organização. O que eles procuram compreender aqui é que todas aquelas organizações prestadoras de serviço, até que ponto este serviço que é prestado é diversificado. Ou seja, por exemplo, eles procuram perceber se as organizações atuam, por exemplo, na área de habitação, área de ambiente, área de estrada, área de água e saneamento, área de saúde, ou se as organizações, por exemplo, atuam apenas numa determinada área. Porque o que se entende é que se as organizações forem, portanto, diversificadas na componente de prestação de serviços, o que vai ocorrer imediatamente é a possibilidade dos cidadãos terem diferentes serviços por diferentes organizações da sociedade civil e, assim, ter, portanto, uma vida melhor. Se tivermos organizações que, por exemplo, apenas focam na questão de saúde, aí teremos uma deficiência muito grande em outros serviços que também são de utilidade importante para a sobrevivência das comunidades. Então, eles procuram compreender até que ponto as organizações da sociedade civil, sobretudo aquelas que prestam serviços, elas prestam serviços em que setores? E o segundo indicador nesta dimensão é a capacidade de resposta às necessidades da comunidade. Isto é, até que ponto as organizações da sociedade civil elas adaptam-se para responder às reais necessidades da comunidade. Portanto, recorda-me, por exemplo, um estudo que eu fiz, o estudo nesse caso de culminação de curso, quando eu estive a fazer o curso de jornalismo, eu estudei a autonomia das rádios comunitárias na componente de produção de programas educativos. O que eu queria compreender naquela altura era até que ponto as rádios comunitárias elas têm autonomia quando se trata de produzir programas educativos, porque uma das variáveis para estabelecimento das rádios comunitárias é a educação. E a minha hipótese, ou o que eu pressupunha, é que se as rádios foram criadas para educar, elas deviam também ter capacidade de criar estes programas educativos. O que eu percebi é que muitos programas educativos que eram criados por rádios comunitárias, pelo menos pelo estudo que eu fiz aqui na Zona Sul, é que não eram programas criados de forma genuína pela rádio ela própria. Eram programas financiados por parceiros locais ou parceiros internacionais e depois com o agravante de não responder em nada aquilo que é o problema real da comunidade onde, por exemplo, a rádio comunitária estava a atuar. Então, isto é um problema sério. O que se pergunta logo numa situação desta é por que então esta rádio existe? A quem esta rádio, por exemplo, está a servir? E o mesmo faz para as organizações de sociedade civil. É importante que as organizações de sociedade civil elas tenham esta capacidade de adaptabilidade a responder às necessidades reais da comunidade onde eles estão inseridos. Bem, e ainda nesta dimensão de prestação de serviços, o outro indicador que é verificado é a constituência e clientela. Quer dizer, de todos aqueles serviços que, por exemplo, uma organização Y providencia à comunidade, a pergunta que se faz é quem são os beneficiários? Será que os beneficiários são apenas os membros da organização ou são a comunidade como um todo? E se são a comunidade como um todo, quem são estes? São cristãos? São judeus? São muçulmanos? Quem são? Porque aqui o que se pretende é que a organização, uma vez a providenciar o serviço, ela tem que providenciar de forma que todo mundo tenha acesso. Okay? Não pode providenciar serviços em que apenas alguns terão acesso e outros não. Por isso é que eles fazem esse rastreio de compreender se o serviço que a organização está a oferecer beneficia realmente a comunidade onde ela está inserida, ou se beneficia apenas os seus membros, ou se beneficia um grupo étnico específico naquela comunidade, ou etc. Porque se nós, como organizações de sociedade civil, não formos capazes de criar um serviço que seja de utilidade de todos numa comunidade específica, o perigo de nós criarmos ali segmentos de descontentamento com o trabalho que nós fazemos na comunidade é maior. Portanto, é preciso nós estabelecermos este padrão sempre que vamos providenciar serviços nas nossas comunidades, providenciá-lo de forma transparente, justa e equitativa, sem qualquer tipo de discriminação baseada em raça, sexo, filiação política, etc. Tá bem?
Então, este é um ponto muito importante que nós todos temos que estar atentos quando vamos prover serviços na nossa comunidade. E um outro indicador que se procura analisar ainda nesta dimensão de prestação de serviços é a recuperação de custos, isto é, eles procuram compreender, por exemplo, se as organizações de sociedade civil, antes de lançar ou de fazer um serviço específico à comunidade, elas estudam o mercado, ou elas fazem um estudo do mercado. Porque se nós não sabemos fazer esse estudo das necessidades da nossa comunidade, corremos um grande risco de prestar serviços que em nada vão responder às necessidades da comunidade e, ao fim e ao cabo, uma vez acabado o projeto, a comunidade volta a estar como estava, porque não atingimos ou não tocamos naquilo que é o real problema da comunidade onde nós estamos a trabalhar. Por isso é que eles verificam este aspecto, até que ponto a organização, ela própria, é capaz de fazer estudos de necessidade na comunidade onde está a trabalhar. Isto é interessante e também pode se aplicar, por exemplo, a questão dos projetos. Quando nós desenvolvemos projetos para as nossas comunidades, é importante que nós façamos um estudo de base muito sério para compreender como é que o nosso projeto vai responder ao problema que nós identificamos. É um problema real, saindo, portanto, abandonando aquela tendência de fazer os tais projetos de escritório. Projetos de escritório são problemáticos que depois, eles, quando são tentados aplicar na comunidade, verifica-se uma série de problemas, mesmo em termos de enquadramento, em termos de sustentabilidade, em termos de apropriação, acaba sendo muito difícil que ela, portanto, atinja estes níveis, porque são projetos que distanciam-se muito com a realidade da comunidade onde pensou-se aplicar o projeto. Portanto, a tua organização, sempre que ela quiser vender um serviço, vender um produto, desenvolver um projeto em uma comunidade, ela tem que fazer este estudo das necessidades. Ela precisa fazer isto. É muito importante. E um outro indicador, ainda nesta dimensão de prestação de serviços, é, portanto, o reconhecimento e apoio do governo dos serviços prestados pelas organizações da sociedade civil. E este reconhecimento é aquele que é feito, portanto, em público, quando o governo dirige-se à população, reconhecendo o contributo positivo que uma determinada organização teve num serviço específico, por exemplo, saúde, água, infraestruturas, seja o que for. Se o governo ele ter, portanto, esta predisposição de apoiar a organização ou emitir discursos positivos para os serviços que a organização providencia na comunidade específica, isso significa que nós temos apoio do governo, ou seja, nós temos o governo do nosso lado e a possibilidade ou a potencialidade do nosso serviço ser sustentável é maior porque o governo, ele próprio, reconhece quão útil é aquele serviço para a comunidade. Mesmo que o seu fundo, por exemplo, acabe ou termine o projeto, a probabilidade do governo, portanto, continuar a carinhar aquele serviço é maior e colocar aquele serviço nos seus programas de governação normais é maior. E aí nós teríamos também a dizer ou a contribuir para aquilo que é a longevidade do nosso serviço. Chegamos então na nossa última dimensão para o dia de hoje, que é a dimensão de imagem pública, onde o primeiro indicador que é verificado é, portanto, a cobertura na comunicação social das organizações da sociedade civil. E o que se procura compreender aqui é até que ponto, por exemplo, as organizações da sociedade civil, elas são alvo da mídia nacional. Até que ponto elas aparecem na mídia social ou na mídia nacional. E quando aparecem, como é que elas aparecem? De forma positiva ou não? Que tipo de análises, por exemplo, a mídia faz sobre o papel das organizações de sociedade civil num país determinado? Bem, eu sei que a questão de cobertura na comunicação social é um ponto crítico, porque, a nível nacional, são poucas organizações que conseguem aparecer na mídia a emitir suas opiniões sobre diferentes assuntos, e ainda há um grande caminho por percorrer, porque de facto, grande parte das organizações, elas não utilizam espaços da mídia para exprimir ou falar sobre o que quer que seja. Não sei se é por falta de espaço ou se é mesmo por falta desta capacidade de ocupar
o espaço que a mídia já criou. O segundo indicador nesta dimensão de imagem pública tem que ver com a percepção pública. Este é um ponto importante. Aqui procura-se compreender como é que a organização ela é percebida pela comunidade. Até que ponto a comunidade compreende de forma positiva ou negativa as ações da organização Y. Isto é, se a organização, por exemplo, for mal compreendida pela comunidade, o que se percebe é que o risco dela não ser sustentável é maior. Por isso é que se analisa essa questão da percepção pública. Qual é a percepção pública em relação às organizações da sociedade civil, de uma determinada comunidade, de um determinado país? Portanto, é preciso nós vermos aqui, temos que trabalhar um pouco a nossa percepção pública, e se tu és líder da tua organização, eu recomendo-lhe mais uma vez este livro, Personal Branding, Construindo uma Marca Pessoal, que é um livro que pode também ajudar-te muito a construir uma percepção pública mais positiva para a sua organização e uma percepção que vai, portanto, ajudar a desenvolver a tua associação. E outro indicador, ainda nesta dimensão, é a percepção pelo governo e pelas empresas em relação às organizações. Mais uma vez, a questão que se procura compreender aqui é como é que a sua organização é compreendida, é percebida pelo governo e pelas empresas onde você atua. E o último indicador nesta dimensão de imagem pública é a autorregulação. E bem, neste indicador o que se procura compreender, de facto, é como é que a tua organização ela própria está preparada ou tem um código de ética e de conduta dentro da organização e como é que ela se esforça a promover transparência das suas operações e como é que ela, por exemplo, se posiciona quanto à relação à questão da publicação dos relatórios de execução, relatórios de atividade, relatórios narrativos, relatórios trimestrais, num local que seja de acesso a todos. Portanto, isto é muito importante. Se tu tens uma autorregulação nesta componente, o que estás a dizer é que a tua organização não deve nada, ela está limpa e ela está comprometida em ser ela própria o exemplo daquilo que, por exemplo, ela cobra à sociedade. E com esta nota de autorregulação, nós marcamos ponto final ao nosso encontro de hoje, com promessas de voltar na próxima semana com mais um tema. E vamos falar, na próxima semana, de plano estratégico de sustentabilidade. Como elaborar, passo a passo. Vamos ensinar-te como elaborar este instrumento extremamente poderoso para garantir a tua sustentabilidade a longo prazo. E não deixem de ler o livro que sugeri esta semana, nesse caso, o livro do Personal Branding, do Arthur Bender, Construindo Sua Marca Pessoal, um livro extremamente importante para todos aqueles que querem construir a sua marca, que querem ocupar espaços vazios e fazer a diferença neste mundo. Um abraço, até lá.